Antes de começar, eu queria contar para vocês algo que aconteceu hoje, do que a gente estava falando ontem. Hoje eu fui visitar uma família e uma jovem senhora de 40 anos está sofrendo depressão. Faz alguns meses. Um caso diferente do que eu estou acostumada a ver. O que aconteceu com ela é que ela comeu uma comida que a gente crê que estava envenenada, bem dizer, né? Uma carne velha, estragada. Comeu só um pedaço e teve uma reação violenta. Foi parar no hospital, aliás, passou 18 dias no hospital, quase morreu. Deu reação no corpo, daí eles foram fazer uma endoscopia, deram um anestésico que ela era alérgica, ela não sabia. Nossa, quase entrou em coma, ficou 2 horas apagadas, passou dias tomando muito remédio, eles não descobriam nada do que ela tinha, mas não sabiam o que era. E finalmente ela foi para casa. Só que tomando tantos remédios, não conseguia dormir, passava dias, noite em claro, sem dormir. Qualquer ser humano, adulto, que passe dias sem dormir, perde o juízo. Fica louco, não consegue pensar direito, não fala direito. Qualquer um de nós, se passarmos por essa situação. Então, o que eu tinha falado ontem, ela me falou hoje. Ela falou, as pessoas não entendem que a depressão é uma doença. Nem eu entendia isso. Então ela falou, eu não gosto de sair, porque onde eu vou, os remédios, a maioria dos remédios para depressão, ansiedade, bipolarismo, esquizofrenia, hiperativismo, a maioria dos distúrbios mentais, os medicamentos para os distúrbios mentais e emocionais, o efeito colateral é que a pessoa engorda. E ela ganhou bastante peso. Então ela tirou os espelhos da casa dela para não enxergar, porque daí vai ficar mais deprimida ainda. Pensou em suicídio várias vezes, mesmo tendo uma família, graças a Deus ela tem uma família muito amorosa, que está cuidando dela, um esposo que está cuidando, vigiando o tempo inteiro. Mas só quem passou pela depressão é que vai entender realmente. Então o que eu peço de novo, se você nunca passou, dê graças a Deus. Mas não julgue ninguém que está com depressão. Porque às vezes a gente fala sem pensar, e a pessoa já está tão sensível, e as palavras são como uma faca no coração da pessoa. Ela não sai mais, porque ela falou, as pessoas falam, nossa, como você está gorda. Mas você tem que largar a mão de preguiça. Você precisa trabalhar que essa coisa vai embora. Gente, isso machuca muito. Ela chorava falando isso para mim. Eu não sou preguiçosa. Eu sei que ela não é preguiçosa. Falando, outras pessoas falam, mas isso é falta de fé. Ou isso é frescura. Como eu falei ontem. Muitas vezes o inimigo nos usa para maltratar as outras pessoas sem a gente prestar atenção. Cada vez que sai uma palavra errada da minha boca, que eu ofendo alguém, quem estava no meu coração naquele momento não é Jesus. Se não é Jesus, é o nosso inimigo. Então, vamos buscar usar o nosso consciente antes de abrir a nossa boca. Porque às vezes a gente nem queria falar, sai coisas que você fala, nossa, por que eu falei isso, né? Então, usar o conselho que a minha mãezinha sempre falava, se você não tem nada de bom para falar, não fale nada. Fala com Deus, mas não precisa falar com ninguém. Se você tem algo de bom, a Bíblia fala sobre isso também. Então, não vamos permitir que Satanás nos use para desanimar outras pessoas, né? Vamos começar com esse verso que eu espero que até sábado à tarde já esteja gravado no seu subconsciente. E que você continue falando esse verso todos os dias, para te dar força a cada dia, para fazer as melhores escolhas. Então vamos falar juntos? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa,
Fazei tudo para a glória de Deus. Talvez você não seja adventista, mas seja católico, presbiteriano, não importa. Vocês estão aqui, a maioria das pessoas brasileiras acreditam em Deus e não se ofendem em falar o nome de Deus. Mesmo as Bíblias diferentes, vá lá nesse verso. Talvez a tradução fale um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Deus é um Deus só, a Bíblia é uma só. Tem traduções diferentes, né? Hoje eu quero contar uma história diferente para vocês. Uma das técnicas que nós criamos para os nossos pacientes está na última página do nosso manual. É esse sinal de pare. Porque a gente viu que tinha que ajudar nossos pacientes a estarem mais conscientes ao comer, ao beber. A gente faz automaticamente, isso a gente tem falado quase todos os dias, né? Você nem pensa mais, você escolhe as comidas que você quer comer e come sem pensar. Então é importante estar consciente ao colocar qualquer coisa na sua boca e começar a fazer as perguntas. Então vamos ver hoje. Hoje nós já estamos no 4º dia, né? Quem aqui começou, pelo menos hoje, fazer as perguntas? O que isso vai fazer para o meu corpo? Vai trazer saúde ou doença? Quem começou a perguntar? Ok, os números já estão aumentando, parabéns. Eu sei que não é um costume, vai levar um tempo para você. Se você tiver que escrever isso, colocar na geladeira para te lembrar. Até criar um caminho neural no seu cérebro. Quem aqui também está perguntando? Estou honrando a Deus com essa escolha? Alguém está perguntando isso? Parabéns. Aqueles que não estão, comecem. Devagarzinho. Um dia de cada vez. Bom, o que a gente sugere para os nossos pacientes sugeria, para quem comprou o manual já, para quem vai comprar, faça uma cópia desse sinal de pare, coloque na porta da sua geladeira, do armário, aonde tiver comida e bebida, você vai colocar ali. Faça uma cópia grande, porque daí vai chamar a atenção do seu consciente. E você vai fazer essa pergunta antes de abrir a geladeira, antes de abrir o armário. Estou fisicamente com fome? Quantas vezes mesmo a fome física acontece? De 2 a 3. Eu já falei e vou repetir. Hoje visitei pessoas também. Mas o meu médico falou isso. Seja você o expert da sua saúde. O Conselho Nacional de Nutrição Brasileira. Você vai lá e você vai achar muitos estudos falando sobre isso. Não é saudável comer de 3 em 3 horas. Eu sei que é difícil, porque muitos estudaram isso. Nutricionistas, não foi isso que você estudou na faculdade? Lá nos Estados Unidos também foi uma moda que chegou, ficou uns anos e passou, já não é mais lá. Mas aqui no Brasil ainda vejo muitos médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde recomendando essa dieta, sem estarem vendo os estudos mais recentes, o que estão dizendo. Causam problemas sérios a longo prazo, né? Então vou repetir isso para ficar gravado. Se sugerirem isso para você, você vá lá e procure. Você tem acesso à internet, vá lá, tem acesso aos estudos, vai descobrir. A fome física acontece de 2 a 3 vezes por dia, somente. Agora, você pode ter criado o hábito já de comer. Pessoas diabéticas também eram recomendadas. Hoje, os cientistas, os médicos, você vai em estudos da Harvard, da Oxford, que são as melhores universidades do mundo, e você encontra muitos estudos comprovando. Não é saudável. Mas é difícil mudar, porque, principalmente quem estudou. Quantos anos? Então, agora você vai contra o que você estudou na faculdade, contra o que você aprendeu, mas nós estamos sempre aprendendo, as coisas estão renovando, então a gente tem que renovar também, né? Os nossos conhecimentos. O que se fazia 20 anos atrás, hoje já não se aplica. Então, a gente tem que renovar os conhecimentos também. Então, essa ação me ajuda a alcançar ou manter um peso saudável? Lembra que eu falei? Isso é para todos. Você pode talvez ser magro como eu, mas ser tofe como eu era. Então isso aqui não é só para quem tem problema de peso, não. Para todos nós.
Essa comida ou bebida vale o risco de eu não alcançar o meu objetivo? E mais importante ainda, quais sentimentos estão dirigindo esse comportamento? Quantas vezes por dia a fome emocional acontece? O dia todo. O dia todo. Depende do que a gente está sentindo, né? E nós aprendemos a alimentar nossas emoções com a comida desde pequenos, então é automático. É um comportamento automático que você nem pensa. Quero contar para vocês a história do Jason. Jason não foi nosso paciente. Quando nós criamos o programa, e teve muito sucesso com os nossos pacientes, saiu na televisão, saiu no rádio. Quando houve a crise econômica lá nos Estados Unidos, essa clínica gastava bastante dinheiro, né? Porque era tudo grátis para os funcionários. Então, porque eles estavam investindo na saúde dos funcionários, eles fecharam os programas, deixaram só os médicos, algumas coisas, a academia ainda ficou lá, mas a maioria dos programas foram encerrados. E um dos cirurgiões, dos nossos cirurgiões bariátricos, pediu, por favor, que a gente levasse o nosso programa para a clínica dele, porque ele queria ter os mesmos resultados que a gente tinha, né? Então, fomos trabalhar com ele, mas ele falou, eu não quero que esse programa fique só aqui na minha clínica, só para os meus pacientes. Eu quero que esse programa vá para o mundo inteiro, para as pessoas aprenderem que o problema de engordar não está no estômago nem na boca, mas sim na mente. É a mente que tem que estar no controle. Então, eu quero que vocês criem esse programa online também, porque até então a gente dava as aulas ao vivo, né? Era só ali na clínica ou na clínica do médico. A gente não sabia nem por onde começar. Eu confesso para vocês que se a gente soubesse o tanto de trabalho que a gente ia ter para criar esse programa online, não teria feito. Foram 3 anos de trabalho árduo. Nós tivemos que criar um manual, tivemos que criar o roteiro dos vídeos. Foi muito trabalho. Tivemos uma ideia, como que a gente vai criar o roteiro desses vídeos? Eu nunca tinha feito isso. Tivemos uma ideia, sabe o que? Vamos filmar as classes ao vivo. Isso vai ser o roteiro para os nossos vídeos, né, do programa online. Então, nós contratamos um cinegrafista, o Jason, para vir filmar as classes. Como eu expliquei para vocês, são 12 capítulos. Então, uma classe por capítulo, uma vez por semana. Foram 3 meses de classe, era o que acontecia. E o Jason veio filmar para a gente. A gente percebeu que o Jason estava quase uns 30 quilos acima do peso. Mas ele não era nosso paciente, ele veio ali para fazer um trabalho, a gente tinha contratado, né? Jason veio, fez o trabalho dele, depois nos entregou os DVDs e nós não vimos o Jason mais. Passaram 6 meses e a gente precisou de mais DVDs para colocar na nossa plataforma. E chamei o Jason. E ele morava perto, ele falou, daqui uns 15 minutos eu chego aí. Ok. Passou 15, 20 minutos, a secretária não me avisava, né, que tinha chego. Eu fui lá na frente, depois de meia hora, para ver o que tinha acontecido. E tinha um moço sentado lá que ninguém reconheceu. Eu também não reconheci. Fui lá ver o que ele queria. Ele olhou para mim e falou assim, Jason? Não, ele olhou para mim e falou, Rachel. Lá eles me chamam de Rachel. Aqui é o Jason. Eu tomei um choque. Falei, Jason, o que aconteceu com você? Você está muito bem. O que você fez? Ele olhou para baixo e falou assim, se você quiser que eu pague, eu pago. Falei, do que você está falando? Pagar o quê? Ele falou, bom, eu estava filmando as classes, depois eu fui editar os vídeos, estou ouvindo o que vocês estão falando. Está fazendo sentido. Vocês me deram de presente o manual. Fiz a cópia desse sinal de pare, pus no armário, pus na geladeira. E eu comecei a fazer essas perguntas, né? Ele falou, o que eu descobri é que eu comia o dia inteiro. Trabalho em casa, a maior parte do tempo, né, editando os vídeos. Eu vivia na geladeira e não sabia.
não me dava conta, era inconsciente. Daí perguntava, estou com fome fisicamente? Geralmente não. Então, o Jason, eu poderia falar bastante sobre o Jason, mas o Jason, ele não mudou tanto o que ele comia, mas ele passou a estar consciente a hora que ele comia. O Jason eliminou 30 quilos em 4 meses, se tornando consciente ao comer e ao beber. Então é incrível a diferença, porque senão a gente vai estar alimentando as nossas emoções o tempo todo, e isso não resolve. As emoções têm que ser lidadas com elas, não alimentá-las fisicamente, porque daí a gente causa mais problemas, né? Então, essa é a história do Jason. Quero compartilhar com vocês mais algumas citações da escritora que eu tenho falado para vocês, que tem tanto material sobre a saúde, escrito há mais de 100 anos atrás. Coisas fantásticas que médicos, cientistas, hoje que não são nem cristãos, estão usando o material dela para ajudar os pacientes a serem curados. O corpo deve ser servo da mente e não a mente do corpo. Ao negligenciarmos nosso corpo, negligenciamos nossa mente. Não tem como separar o corpo da mente. Um afeta o outro. Você já viu, quando você não está bem fisicamente, emocionalmente a gente não está legal, né? E vice-versa, quando não está bem emocionalmente, não se sente bem, o corpo também. Então, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós fazemos, afeta o nosso corpo, afeta a nossa mente. Vou repetir, ontem nós falamos sobre isso, outro dia falamos sobre isso. Quando nós comemos demais, todos nós fazemos isso, já fizemos isso em festas, né, encontros que tem tanta comida que a gente quer experimentar de tudo. E daí? Como é que fica a sua mente? Energética, cheia de ideias, vamos fazer isso e aquilo? Não consegue pensar em nada. Cansado. A mente fica embotada, né? Então, nós temos que começar a usar a nossa consciência mais. Cada dia um pouquinho mais. Fazendo perguntas. Isso ajuda muito. E os nossos pacientes sempre falam, esse sinal de para e salvou a minha vida. Principalmente os nossos pacientes bariátricos, né, que estavam acostumados a comer o dia inteiro sem parar. Os lanchinhos, beliscando o dia inteiro. Então, hoje eu tenho algumas sugestões para você. Existe muito material aqui dentro. Como eu falei para você, não tem como, eu teria que passar. A gente passa 3 meses, né, falando sobre tudo que está aqui, as lições, mas vou compartilhar algumas delas com vocês. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje a minha história do chocolate. Lembra que eu falei para vocês que eu descobri, trabalhando nessa clínica, que eu era TOF e não sabia? Uma magra falsa, né? Estava quase obesa por dentro de gordura, a gordura visceral, em volta dos órgãos, nas células, no fígado até. E eu nunca ficava doente, sempre fui magra, então eu achava que era saudável. Comia muito chocolate, uma caixinha de bis, numa sentada. Era eu nem dava mordida, eu punha na boca, mastigava e engolia. Comia bastante doce também. Que vergonha, eu falo isso com vergonha hoje, porque eu, como psicoterapeuta, trabalhando em clínica de dependentes químicos, mas eu não me reconhecia como uma viciada. Era chocolatra, mas não tinha entendido isso, né? Até um dia que a ficha caiu. Eu podia comer um saco de chocolate, e se passasse na mesa de alguém que tivesse chocolate, eu pegava um pedaço e comia sem pensar. Era automático, né? Às vezes eu me perguntava, mas por que isso me controla? Eu não sou uma pessoa burra, sou uma pessoa inteligente, mas por que eu não consigo dizer não para o chocolate? É fácil a gente falar o que fazer, não é tão fácil fazer o que a gente fala, né? Faço o que eu falo, não o que eu faço, né? Nesse dia, já tinha comido um tanto de chocolate, passei na mesa de uma colega, tinha um chocolate,
abri como de costume, dei uma mordida. O gosto mais horrível que eu senti na minha vida de um chocolate. Eu nunca comi um chocolate tão horrível. Devia estar estragado, não é possível, né? Horrível. E sabe o que eu fiz? Eu comi o chocolate todinho. Todinho. Que absurdo. Eu posso ver se estava delicioso, que eu não consegui dizer não, mas horrível. Ali caiu a ficha. Ali caiu a ficha naquele dia, eu caí de joelho. Falei, meu Deus, eu sou uma chocolatra inveterada. Como eu posso estar tentando ajudar meus pacientes que são viciados, se eu sou uma delas? Como eu falei antes, fiz pós-graduação em dependência química, tenho anos de trabalho nessa área. Um vício é um vício, não importa qual seja. Obviamente, tem vícios que são letais, né? São muito mais sérios. Tem vícios que não são tão sérios assim. Mas, como eu disse e repito, o que é um vício? Vai lá no dicionário, você vai ver. É repetir um comportamento que te causa dano. Você continua repetindo. Não importa o que seja. Às vezes pode ser trabalhar demais, limpar a casa demais, escovar os seus dentes demais, tomar muito banho. São comportamentos que você repete que é demais. Passar horas na internet, horas na televisão, assistir muito filme, tudo que é demais não é saudável. Mesmo as coisas saudáveis viram vícios. E como eu disse e repito, para mim, o pior vício de todos é a comida. Porque nós podemos viver sem o chocolate. Se alguém me falasse que eu nunca mais poderia comer chocolate, eu acho que teria um infarte. Mas nós podemos viver sem chocolate, sem a internet, sem televisão, sem telefone. Podemos viver sem refrigerantes, sem Coca-Cola, sem a maioria dos vícios. Mas não podemos viver sem a comida, né? Então, como vamos aprender a comer para viver e não viver para comer? A ter esse equilíbrio. Porque para você vencer um vício, você não vai poder mais usar aquela substância. Se você é um alcoólatra, você não vai poder mais beber. Vocês já devem ter ouvido falar. Um alcoólatra não pode nem tomar um golinho de álcool. E por isso é tão difícil eles entenderem e aceitarem a doença do alcoolismo. Porque eles não aceitam que se você é alcoólatra, você não pode beber nada. As pessoas que não são, podem beber e não tem problema, porque a hora, não quero mais e pronto, acabou. O alcoólatra, não tem limites. Então, difícil, né? Agora, vou viciar na comida? Como que vai fazer? Mas isso é que está acontecendo no mundo hoje, com os químicos que eles estão colocando, é o que eu falei. Alguém aqui chegou a assistir o filme Super Size Me, que eu tenho falado? Alguns assistiram. Poucos, por favor, assistam. É de graça, está no YouTube. Vai te ajudar a entender muita coisa. Super Size Me, a dieta do palhaço. E depois tem vários filmes. Alguém me falou hoje do filme brasileiro, Além do Peso? Um documentário. Eu não assisti ainda, vou assistir. Isso que é muito bom. Existe muita informação. Nós temos que buscar, né? Então, o que aconteceu? Nesse dia, aliás, repetindo, a ciência já faz anos que reconhece os vícios, o alcoolismo, a dependência química das drogas é uma doença. É uma doença. Okay? Não é só falar, essa pessoa é um drogado, essa pessoa é um alcoólatra. Infelizmente, eu nunca, inconscientemente, eu julgava os alcoólatras. Até eu trabalhar com eles, eu nunca tinha estado ou convivido com um alcoólatra. Então, meus pais nunca falaram mal de um alcoólatra, eu não me lembro, mas talvez a atitude deles, eu não sei porquê, que no meu subconsciente, um alcoólatra para mim era uma pessoa que não tinha moral, uma pessoa que vive na rua, que não tem profissão, não tem valor nenhum. Era isso que estava no meu subconsciente, eu não sabia disso. E pelas circunstâncias, eu trabalhava numa clínica
E como eu falava espanhol, eu contei para vocês ontem, eles não tinham ninguém para fazer o trabalho e tinham muitos pacientes mexicanos que precisavam de terapia em grupo. Então, essa clínica pagou minha pós-graduação para eu poder trabalhar com esse grupo de pessoas. E ali eu fui aprender muita coisa. O alcoolismo afeta, não importa a sua situação financeira, não importa a sua educação, não escolhe em que berço você nasceu, em que cultura você nasceu. Afeta todas as pessoas, né, todos os níveis de sociedade. E, infelizmente, ali eu fiquei assustada de ver. É uma armadilha tão grande de Satanás para acorrentar as pessoas. Porque uma pessoa alcoólatra, ele tem boas intenções, mas não consegue. Chega a perder tudo, família, profissão, carro, tudo. Chega a ser morador de rua, mas não consegue deixar do vício. É como se o vício pega a pessoa pelo pescoço e a pessoa não tem mais querer. Eles fazem votos, eles querem mudar, não conseguem. É terrível, realmente é uma coisa terrível. Então, obviamente, tem vícios que não são tanto assim, né? Então, continuando a minha história, a ciência, o que eu falei, o que me deixa feliz é que a ciência já reconhece. O melhor tratamento para qualquer vício é a espiritualidade. Aqui no Brasil a gente fala Deus. Em outros países fala o ser superior, o ser divino. Mas aqui a gente fala Deus, e eu fico feliz por isso, porque realmente é Deus. Então, até esse dia, eu não tinha nem cogitado a ideia de pedir ajuda de Deus para eu vencer o meu vício do chocolate, porque eu nem reconhecia como um problema, né? Eu fazia automaticamente sem pensar. Nesse dia eu caí de joelho e falei: Senhor, eu não consigo, eu me rendo. O primeiro passo de qualquer grupo de apoio para qualquer vício, eles usam os 12 passos que foram criados para os alcoólatras anônimos. E o primeiro passo é: você se rende a Deus, pedindo ajuda para vencer o seu vício, porque você não vai dar conta. É o primeiro passo. Foi isso que eu fiz naquele dia. Falei: me ajuda. Como que eu posso ajudar as pessoas que têm vício se eu nem reconheço que eu tenho vício? E Deus me deu alguns presentes. E um deles eu vou compartilhar com você. Algumas semanas depois dessa descoberta, que eu era uma chocolatra, veio um médico lá de Loma Linda, uma pessoa incrível, Dr. Youngberg. Ele é nutrólogo também, é médico e é nutrólogo. As pessoas vão para o consultório dele com todas as enfermidades possíveis. Em vez dele prescrever remédio, ele prescreve comida. Ele passou uma semana fazendo esse congresso lá em Las Vegas. Eu fiquei apaixonada, fiquei encantada, realmente. E ali ele ia explicando. Ele tem um programa na televisão com uma nutricionista. Então a nutricionista vai fazendo as comidas, chama Naturalmente Gourmet. E ela vai fazendo as comidas, ensinando, e ele vai descrevendo cada nutriente do que ela está usando. E o que isso vai fazer no seu corpo. É fantástico. Bom, um dos dias, né, do congresso, ele falou sobre a lentilha. Eu nunca tinha ouvido falar isso, já fiz pesquisa e já perguntei para ele: escuta, eu já descobri um monte de coisa sobre a lentilha, mas não ouvi em nenhum lugar eles falando sobre o que você fala. Tinha uma senhora no auditório, ela devia ter uns 300 quilos. Ela estava numa cadeira de roda elétrica, já não conseguia andar mais. E na hora das perguntas, ela falou: doutor, eu não sei mais o que fazer. Eu como doce o tempo inteiro. E se eu parar de comer doce, eu sinto que a minha cabeça vai explodir. Eu não consigo parar de comer doce, eu estou morrendo, mas eu não consigo. O que eu faço? Ele falou: eu quero que a senhora coma lentilha todos os dias por 30 dias. Daí ele foi explicar por quê. Ele explicou que a lentilha, além de ser
riquíssima em proteína, em fibras, em vitamina B6, que para aqueles que trabalham na saúde sabem quão importante é a B6, ajuda com a depressão, a B6, né? A lentilha é o alimento mais rico em lítio. Não sei se vocês já ouviram falar do lítio. Não é o lítio de bateria, não. É o lítio, um sal mineral que tem no nosso cérebro, que estabiliza o nosso humor. Todos os remédios psicotrópicos têm o lítio, mas é o lítio sintético, que um dos efeitos colaterais é engordar. A lentilha não engorda, não tem efeitos colaterais. Ele falou para ela: eu quero que a senhora coma, pelo menos em uma refeição, a lentilha, por 30 dias. E daí a senhora me dá um alô, a gente vai conversar e ver como que tá a sua situação. Na hora, né? Na hora acendeu minha luzinha. Falei, eu vou falar com ele. Aí eu contei para ele a minha situação com o chocolate. Ele falou a mesma recomendação. Aliás, ele falou, eu recomendo a lentilha, eu uso a lentilha para curar meus pacientes de depressão, ansiedade. E uso até para pacientes que são bipolares, que têm esquizofrenia. Uso para todos os vícios, todos. Pessoa quer parar de fumar? Lentilha. Quer parar de beber? Lentilha. Quer parar de comer chocolate? Lentilha. Falei, uau, porque a lentilha não vai só te satisfazer fisicamente, mas ela te satisfaz emocionalmente, por causa do lítio. Aí eu falei, então tá, vou fazer isso por 30 dias. Olha, eu só não aprendi a fazer bolo doce de lentilha, mas o resto eu aprendi. Eu fiz salada de lentilha, sopa de lentilha de tudo quanto é jeito. Aquele arroz árabe, que é lentilha com arroz, né? Uma delícia. Patê de lentilha, assado de lentilha. Inventei milhares de coisas. Todo dia eu estava comendo lentilha. Quando chegou a segunda semana, eu já comecei a perceber que eu já não estava com aquele desejo de comer o chocolate. Não tinha aquele chanho mais. Terceira semana, foi indo embora. Chocolate, eu como de vez em quando, mas não tem aquele poder que tinha sobre mim. Graças a Deus, né? Então, olha, é incrível. Usem a lentilha, tem várias cores da lentilha, né? Aqui em Porto Velho eu vi mais a verde, mas não importa a cor, todas elas têm o lítio. Você já tinha ouvido falar isso? Do lítio na lentilha? Eu não encontrei em nenhum site. Eu falei, Dr. Youngberg, por quê? Ele fez a mesma pergunta que eu fiz para vocês desde o começo. Vocês acham que a indústria alimentícia está preocupada com a sua saúde e a minha? Não. Vocês acham que a indústria farmacêutica quer que você seja curado 100%? Me desculpe, eu não sei se tem algum farmacêutico aqui, mas a maioria dos remédios tem efeitos colaterais. Né? Você toma um remédio, daí você tem que tomar um remédio por causa do efeito daquele remédio, e assim vai indo, né? Então, se você não precisar tomar remédio, melhor, né? Os remédios de Deus não têm efeitos colaterais. Não tem. Mas eu não sou contra remédio totalmente, não. Quando precisa, tem que tomar remédio. Então, às vezes, tem pessoas, como eu falei para vocês do meu filho ontem, tem depressão e se recusa a tomar remédio. Mas quando existe um desequilíbrio hormonal, que o cérebro não está produzindo os hormônios, você tem que tomar o remédio, mesmo que você não goste, mesmo que vai engordar. Se Deus quiser, por um tempo só, vai passar, né? Então, é importante isso. É importante a gente fazer o que for necessário para buscar um médico bom, buscar um psicólogo, uma psicoterapeuta boa, que vai trabalhar com você, te ajudar a superar essas dificuldades, essas enfermidades, assim como você vai para um médico quando você está doente, né? Outra coisa que eu aprendi, nessa clínica que eu trabalhei lá por 5 anos, graças a Deus, aprendi muita coisa com eles. Um dia eu cheguei no trabalho e um dos médicos, uma médica que trabalhava com a gente, ela falou, Raquel, você sabia que você está desidratada? Eu falei, não. Como assim? Quanto de água você bebe? Falei, quase 3 litros de água.
Ela falou, garanto que você toma de golão, né? Eu falei, é. E dali 5 minutos você está indo no banheiro, né? Eu falei, é, como que você sabe? Ela falou, eu vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Ela me deu esse exemplo. Ela falou, pega uma esponja e vai lá no banheiro. Abre toda a torneira, põe a esponja embaixo. Vê o que acontece. Faça isso para você ver. A esponja não absorve toda a água porque não tem tempo. A água está vindo com tanta força que cai para fora da esponja, né? Ela falou, ok, agora você vai quase desligar todinha a água e vai pôr a esponja embaixo e veja o que acontece. A esponja absorve todinha. Ela falou assim, é o nosso corpo. Se você toma de golão, tá, o seu exemplo aí, você está bebendo quase 3 litros de água e está desidratada. Olha a sua pele, você tem problema de intestino? Sim. Aí ela foi explicando. Nosso corpo é mais de 75% água. Tem algum médico aqui? Não? Enfermeiro? Tem pessoas que trabalham na área da saúde, nutricionistas, mas podem confirmar isso, até me corrigir se necessário. O nosso cérebro é mais de 80% de água. Então, se nós não estamos hidratados, você vai ficar esquecido, irritada. Não vai funcionar direito, porque precisa de água. Nosso sangue é mais de 90% de água. Isso eu vi com a minha mãezinha no último ano de vida dela. De 3 em 3 meses, os médicos queriam fazer exame de sangue, para ver como que ela estava. E várias vezes a gente levava ela no laboratório e voltava para casa, porque o sangue dela estava muito grosso, ela não tinha bebido água suficiente. Acontece com as pessoas de mais idade, que elas não querem estar indo no banheiro tanto, então não bebem água suficiente. Nós podemos viver sem comida por vários meses, sem água poucos dias. A água é essencial à nossa vida. Então, só que a gente bebendo de golão, passa direto. Pode ver, dali uns minutos você está no banheiro. Não deu tempo o seu corpo absorver. Então, o que vários médicos sugerem, eu concordo, eu vi isso na minha vida, levantou, toma 2 copão de água de golão. Você vai fazer uma lavagem por dentro, vai acordar o seu sistema metabólico, mas isso não conta com a sua porção de mais ou menos 2 litros de água por dia. Eu tinha o costume de levantar e tomava 4 copos de água de golão para me ver livre dos 8 copos por dia. Mas não resolvia nada, porque estava indo tudo embora. E estava desidratada. Gente, que diferença que fez na minha pele, no meu intestino. É incrível, a água é fantástica. Agora, para os nossos pacientes bariátricos, então, que tinham o costume, vou falar para quem tem o costume de comer os lanchinhos, que, como eu falei, vocês não precisam acreditar em mim, vão lá e façam as pesquisas. A causa número 1 das pessoas ganharem peso no mundo são os lanchinhos. E porque a maioria dos lanchinhos não são saudáveis, né? Dá aquele chanho, aquela vontade de comer, vai lá e come alguma coisa, enquanto a digestão está sendo feita. Bom, este hábito vai te ajudar muito se você acostumou a comer de 3 em 3 horas, ou fazer os lanchinhos, o beber a água de golinhos entre as refeições, não com a refeição, entre as refeições, vai te ajudar incrivelmente. E vai te ajudar a eliminar gordura, eliminar peso também. Por quê? O fígado é um órgão fantástico, ele tem muitas funções no nosso corpo. E uma delas é queimar gordura. Se ele está desidratado, ele para de queimar gordura, porque queimar gordura não é essencial à vida. Então, ele para de queimar gordura para ir socorrer os outros órgãos. Então, se você não está hidratada, se bebeu bastante água, mas passou direto, você não vai queimar gordura. Então, é muito importante beber água de golinho. Se você tem sede, você já está desidratado. Toda vez que você tiver sede é porque você não bebeu água suficiente. Mas quando você está tomando de golinhos,
É um hábito que não é fácil. Eu esquecia de beber água, então eu comprei uma garrafa de 2 litros, e eu sempre tenho em casa. De manhã eu encho essa garrafa, e daí vou tomando de golinho, o dia inteiro, o dia inteiro. Então, quem tem o hábito de beliscar, vai trocar esse hábito, porque daí vai estar a mão e a boca ocupada o tempo inteiro, mas não com comida agora, é com a água. Tomando de golinho. Vocês agora entenderam o porquê. É um hábito que eu nem paro para pensar. Eu estou tomando de golinho em golinho, vocês viram. Isso aqui é um golinho. Não é esse copo inteiro. Pois não. Ok. Você tem alguma coisa para dizer? Como eu disse para vocês, eu sou psicoterapeuta, não sou nutricionista, não sou médica. Tenho bastante conhecimento, porque eu trabalho com médicos e nutricionistas e nutrólogos, né? Mas eu nunca ouvi isso, nunca ouvi. Você já ouviu? Aham. Você vai vir sábado? Ok. Eu tenho um amigo nutrólogo. Aliás, eu vou falar para vocês sobre ele. É o primeiro nutrólogo que eu conheço aqui no Brasil, lá do Rio de Janeiro, uma pessoa incrível, um cientista. E eu posso perguntar para ele. Como eu já perguntei, algumas pessoas tinham perguntas que eu não sabia a resposta, eu posso perguntar para ele e ver o que ele diz. Alguém aqui já ouviu falar disso? Que trabalha na área da saúde? Eu nunca ouvi. Então, não posso dizer nada. Eu vou perguntar para quem entende disso. E daí eu te respondo. Então, beber de golinho vai ajudar bastante. Você queimar gordura, seu intestino funcionar melhor, sua pele ficar melhor, sua mente pensar melhor, não ficar tão esquecido, né? Pois não? Alguém? Pois não. Olha, em geral se fala 8 copos ou 2 litros, mas depende do seu peso. Você vai na internet, tem uma fórmula que eu não sei aqui no Brasil qual que é a fórmula. 35 ml por quilo de peso. Okay? Essa é a fórmula exata, por peso. Mas outro, se você não quer mexer com a matemática, vai ser confuso, é pela sua urina. Se a sua urina, vocês já ouviram falar isso, se a sua urina está bem forte, o amarelo bem forte, você não bebeu água suficiente. Então tem que beber, mas não adianta tomar de golão não, que vai passar assim, ó. Uma coisa simples, né? Que quando eu vou fazer palestras em escolas, eu já falava assim, eu gostaria de fazer palestras em escolas para ensinar as crianças pequenas, porque daí quando elas estiverem grandes, elas vão economizar tantos problemas de saúde, né? Se aprenderem coisas simples, que não custa nada, né? Então, vai tempo para criar esse hábito. Mas você, aos pouquinhos, né, vai repetindo e se torna um hábito saudável. Outra coisa que a gente ensina no nosso programa, que eu também não sabia até trabalhar nessa área. Você sabia que leva 20 minutos para o seu estômago mandar, pelo menos 20 minutos para o seu estômago mandar um sinal para o cérebro que está satisfeito? Então, se você come em menos tempo, você vai comer muito mais. E eu vi isso todos os dias com os nossos pacientes obesos. Aliás, eu esqueci o nome. Como que chama o pessoal que dá as cartas de baralho nas mesas dos cassinos? Não sei como chama aqui, tem um nome. Como? Croupier. Croupier, isso mesmo. Aqui no Brasil chama croupier. Lá nos Estados Unidos é dealer. A maioria dos croupiers nos cassinos são obesos. Por quê? O cassino está em business, em negócios, para ganhar dinheiro, não é para perder dinheiro, não. Vocês já viram as fotos de Las Vegas.
aqueles monstros daqueles cassinos que são cidades. Vocês acham que eles ganham esse dinheiro como? Dando dinheiro para o povo? Não, retirando o dinheiro do povo. Então, eles fizeram vários estudos e descobriram que a atenção do croupier, do pessoal que entrega as cartas, depois de 1h30 de trabalho, diminui bastante. Então, eles vão perder dinheiro. É daí que estavam perdendo dinheiro nas mesas, né? Então, eles decidiram, isso já faz muitos anos, que quem for ser croupier, eles trabalham 1h30, tem 15 minutos de break, de descanso. Trabalham 1h30, 15 minutos. É assim, o dia inteiro que eles estão trabalhando, quando trabalha de noite, né? Trabalha 24 horas por dia, os cassinos abertos. Agora para pensar. Todos os cassinos, eles têm um refeitório. Eles servem a comida que serve no buffet, nos restaurantes, uma comida fantástica, grátis para os funcionários, ok? Então, demora 5 minutos para você, pelo menos 5 minutos para você chegar no refeitório. Você tem 15 minutos de descanso. 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Quer dizer, você pode comer em 5 minutos. Então, o que você vai fazer? Você vai engolir, não vai mastigar. E vai comer, cada 1h30, 1h30. Estão obesos. A gente teve que trabalhar com eles, ou eles tinham que comer antes de ir para o trabalho, comer uma boa refeição, levar um shake e não ir comer no refeitório, porque isso é o que tinha causado eles ficarem obesos, né? Comendo desse jeito, é uma loucura, né? Então, eles comiam em 5 minutos. A maioria dos nossos pacientes obesos, em 5 minutos. Aí a gente fala, mas depois da cirurgia, não tem como, eles não podem comer rápido. Eles engasgam, não tem como. Chegam até asfixia. 20 minutos, pelo menos. Então, o que a gente fazia? Trabalhava com eles 6 meses antes da cirurgia, né? E isso era uma das coisas que nós estamos terminando, uma das coisas que a gente praticava com eles antes da cirurgia. Colocava um despertador, cada um levava uma comida ali para a gente compartilhar o que a gente vai fazer sábado, uma comida saudável, né? Já praticaram o que ia acontecer depois. E ali a gente colocava o despertador. Nossa, que difícil. Para a gente também, a gente pesava o tanto que eles iam comer depois da cirurgia, para eles terem uma ideia, né? 120 gramas, não é muito, mas o tamanho do estômago deles era desse tamanho, né? Então, a gente ensinava mastigar de 20 a 30 vezes antes de engolir. Alguém aqui tem dente no estômago? Eu não tenho. O dente está aqui para a gente mastigar e triturar muito bem a comida. Para chegar no estômago, já uma pasta. Agora, quantos de nós dá 3, 4 mastigadas e engole? Seu estômago vai trabalhar muito mais, né? Causar problemas ali. Então, de 20 a 30 mastigadas antes de engolir. Nossa, era difícil para eles. Então, o que a gente ensinava? Ok, pôs a comida no garfo, põe na boca. Infelizmente, quem come depressa, a boca está cheia de comida e o garfo já está aqui esperando para entrar. Não é? É incrível. E, na verdade, a gente come primeiro com os olhos, antes de engolir, né? Antes de comer. Então, façam esse teste para aqueles que comem depressa. Você vai cortar pela metade a porção que você come, levando pelo menos 20 minutos para comer. Isso a gente viu com todos os nossos pacientes. Nós não precisamos de tanta comida que a gente come hoje em dia. Não precisamos. Vocês já viram o tamanho dos pratos de hoje em dia? É um absurdo. Eu já vi que aqui no Brasil está assim também, desse tamanho assim. E isso faz um mal danado para o nosso subconsciente. Eu vou contar por quê. Porque a gente ficou assim chocado. A gente sabe que a maioria dos nossos pacientes que tinham a cirurgia bariátrica, nos primeiros 6 meses, não tem fome. Fisicamente não tem. A mente está louca ali, querendo comer o tempo inteiro, mas fisicamente não tem fome. Aí eles chegavam para a gente, eu não sei mais o que fazer. Eu estou morrendo de fome, eu vou desmaiar, estou ficando mal nutrido. Calma, o médico falava com eles e tal.
Daí eu pensei, mas pensa bem, um prato desse tamanho, eles estão comendo isso aqui. Realmente, o subconsciente está deixando eles loucos, porque costumavam comer aquele prato cheio, 2 pratão desse tamanho. E agora vão comer só isso aqui? Aí o que a gente sugeriu? Fizemos isso para todos os pacientes. Darem, venderem, jogarem fora os pratos desse tamanho. Daquele dia em diante, e usar lá, a gente chama prato de salada. Aqui seria o prato de sobremesa, né? Desse tamanho. Acabou a fome. Por quê? Porque o prato estava cheio. Que coisa incrível. É incrível isso. Então, talvez você enche o seu prato pensando, não, mas eu tenho que comer tudo isso, porque preciso de energia. Começa a comer devagar. Você vai ter que trabalhar. Põe um alarme e você vai ver a diferença que faz. Você não vai precisar comer tanta comida assim, não. Você vai diminuir sua porção. Estamos terminando. Outro ponto que é muito importante, é o que eu falei. Não estou falando nem a metade do que a gente tem aqui. Seja paciente. Levou tempo para você ganhar o seu peso ou o seu hábito. Às vezes 50 anos de hábito. Vai levar tempo para eliminá-lo. Mude uma área de cada vez, começando pelo mais fácil, não pelo mais difícil. A maioria das pessoas saem daqui pensando, agora eu tenho que parar de tomar refrigerante, mas toma 1 litro de Coca-Cola? Esse não vai ser fácil de parar, não. Hoje eu estou avisando, vai ser difícil, não é impossível. Pegue o mais fácil, que daí você vai trabalhando naquele, tem vitória sobre aquele, aí você já, opa, peraí, vou para o outro. O mais fácil, deixa o mais difícil para frente. E daí você vai tendo vitórias. E quanto mais vitórias você for tendo, mais forte você vai ficando para continuar nessa jornada. Mas lembra o que eu falei? Sem oração, não tem vitória a longo prazo. Não tem. Nós precisamos de Deus para ter a vitória a longo prazo. Eu quero que isso grave, que você escreva isso no seu consciente. O que é mais importante para você? Sua saúde ou sua vontade? É você que decide. Sua vontade de comer fritura, sua vontade de comer salgadinho, sua vontade de comer doce, sua vontade de comer chocolate, sua vontade de comer, enfim. O que é mais importante? Termino com o mesmo verso que nós começamos a cada dia. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por favor, continue fazendo essas perguntas. Só quero terminar explicando para vocês, nosso manual está lá fora. Como eu já falei, custa R$50. Não é um livro comum, um livro você lê. Isso aqui é um manual de vida, um manual de como mudar seus hábitos, que você vai usando sempre. Esqueceu de alguma coisa, volta lá. Cheio de exercícios psicológicos que vão trabalhar no seu subconsciente para mudar. O que a gente viu de melhor resultado não é você fazer sozinho. Mesmo com os nossos pacientes. Agora que eu tenho trabalhado em igrejas nos últimos 2 anos, tenho visto as igrejas fazerem pequenos grupos. E é fantástico. Porque mudar sozinho é difícil. Eliminar peso é muito difícil. Mudar hábitos alimentares é muito difícil, porque muitos estão enraizados desde a infância. E agora, como que você vai fazer? Então, ajuda muito você fazer em grupo. Seja um grupo de 5, de 10, de 15 pessoas. Então, o que a gente sugere, o que a gente vê de melhor resultado. Isso é um manual individual. Não tem como você repartir com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, porque aqui você vai escrever os seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. É seu. É uma terapia. Aliás, nós temos mais de 30 sessões de terapia nesse manual. Okay? E ali você vai todos os dias lendo um pouquinho. Foi o que a gente viu de melhor resultado. Já vimos pessoas comprando o manual e ler um dia o capítulo inteiro. Lembra o que eu falei? O que vocês ouviram aqui? Se é algo novo que você não tinha ouvido, 5% você vai reter. O restante vai para o espaço. Agora, se você repete, se você ouve, se você lê,
vai gravar mais ainda. E se você escreve 50% do que você ouviu, do que você assistiu, vai estar gravado aqui, ó. Então, escrever é muito importante. Por isso, a gente colocou isso no nosso manual. Você vai escrever bastante. Não é digitar, não. Vai escrever com a caneta ou com o lápis. Por quê? O que eu expliquei? O que acontece quando a gente escreve? Mas, além disso, cria uma ponte entre o subconsciente e o consciente. Daí já não fica lá guardado no espaço, no subconsciente, que não sabe de nada, né? É uma caixa de armazenamento. Então, é muito importante. Então, as pessoas leem todos os dias um pouquinho, de 20 a 30 minutos, preenchem os exercícios, e daí uma vez por semana se encontram para discutir, rever o que aprenderam, compartilhar as experiências, orar uma pelas outras, compartilhar receitas. É fantástico o que eu tenho visto. Tem grupo que as pessoas não conseguem se encontrar fisicamente, elas estão fazendo pelo telefone, pelo WhatsApp. E, olha, eu recebo cada mensagem falando, olha, eu nunca tive esse apoio para eliminar peso, nunca tive esse apoio para mudar hábitos, era eu sempre sozinha, lutando comigo mesma, é uma guerra. Então, eu espero e peço a Deus que vocês façam vários pequenos grupos aqui, para um ajudar o outro, porque daí vai ser mais fácil. Então, que Deus os abençoe, que espero vocês aqui sábado de manhã, às 8h30, e daí sábado à tarde. Eu queria compartilhar com vocês uma última notícia que eu recebi hoje à tarde. Pedir oração para vocês, pela família de uma colega minha que acabou de falecer. Eu estive com ela há 2 semanas atrás. Faz 12 anos que ela está combatendo câncer. Mas o que levou ela embora hoje foi a boca dela. Ela não conseguia parar de comer as coisas que estavam destruindo a vida dela. Falamos, oramos. Como eu disse, eu estive com ela 2 semanas atrás. Ela não conseguia parar de comer as coisas que estavam matando ela. Descansou, espero no Senhor. Nós não precisamos estar doentes. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Sábado eu vou compartilhar com vocês o nome de muitos profissionais cristãos que dedicaram a vida para ajudar as pessoas, que tem vídeos no YouTube de graça para vocês aprenderem um pouquinho mais da saúde. Médicos, nutrólogos, nutricionistas. Vou compartilhar isso com vocês. Que Deus os abençoe. Não permitirem que Satanás controle a sua mente a ponto de você desistir de viver. O que é mais importante na sua vida? A sua saúde? Ou o seu desejo? Oremos. Pai querido, muito obrigado por este dia, pela vida, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, te louvando, buscando a Tua face, buscando aprender um pouquinho mais de Ti. Pai, por favor, abre a nossa mente e o nosso coração, para entendermos qual é o Seu propósito para nós, Senhor. Para entendermos que este corpo que temos não é nosso, é Teu. O Senhor fala isso nas Tuas Escrituras. Nos emprestou por um pouco de tempo, Senhor. Mas nós não estamos sabendo cuidar dele como Tu queres. E o inimigo tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, Senhor, para nos tentar, para nos derrubar, para nos destruir. Pai, por favor, nos ajude a entender que é só em Ti que nós vamos ter a vitória. Nos dê a vitória, Senhor, sobre o nosso apetite, por favor. Queremos ter saúde em abundância, Senhor, como Tu prometes. Não queremos estar doentes, Senhor. Mas mais do que tudo, se é o Teu propósito de nos levar, se chegou a hora de irmos, Senhor, que nós possamos Te honrar com nossas escolhas alimentares, Senhor. Que nós pensemos nisso a cada dia, Senhor. Que nós não continuemos a Te desonrar
com as nossas escolhas. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a cada dia a nos rendermos a Ti. Senhor, eu peço uma bênção especial sobre a família da Alice, Senhor, que está passando por essa dor tão terrível de perder um ente querido. Conforta eles, Senhor. Conforta as pessoas aqui também que perderam entes queridos ou que têm entes queridos doentes, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajude a cada dia. Queremos muito ir para os céus, estar contigo para sempre, Senhor. Por favor, nos ajude a estarmos preparados. Nos leva de volta para casa em paz. E nos traz de volta, Senhor, no teu santo dia. Tudo isso nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.